Quantas vezes eu já tentei preencher essa dor com pessoas, com coisas, com ambientes, com shopping, com comida, mas no final eu ainda me senti ainda mais sozinha. Eu tô sempre ocupada, distraída, sempre fazendo alguma coisa, mas no silêncio a minha alma grita. Eu aprendi a sorrir, postar, parecer que tô bem, olhar para as pessoas na rua e dizer está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. Inclusive tenho base bíblica para isso, mas na verdade eu vivo um ciclo repetitivo em várias áreas da minha vida. Tô quebrada, emocionalmente destruída, se sentindo abandonada. Esse é o sentimento que está dentro de mim. Eu falo de Deus, eu ouço muito sobre Ele, mas lá no fundo, nunca teve um encontro real que me transformasse de verdade, sabe? A gente até pode parecer forte por fora, mas tem um vazio dentro de nós que nem a gente consegue encarar. Eu era essa pessoa que tinha exatamente essas dores, que me sentia humilhada, excluída, esnobada, até eu entender que existem pessoas que são escolhidas por Deus para um propósito específico. E para maturação, para gerar maturidade dentro de mim, eu precisei passar por tudo isso. Então, eu posso te garantir, se você se identificou, se você tem como dor qualquer uma das frases do início desse vídeo, esse vídeo é para você. Deus quer te curar, Deus quer te usar, Deus quer te transformar em uma mulher posicionada diante dele. Hoje eu quero compartilhar com você uma palavra que vai dar direção para a sua vida, que vai ser balizadora para aquilo que Deus quer fazer diante de você. Mas eu não vou liberar essa palavra sem ler a Bíblia, porque eu quero que você entenda que a Bíblia, a palavra de Deus, tem o poder de transformar. Não sou eu que transformo. O que transforma é a palavra de Deus e a conexão que nós temos com o Espírito Santo. Então, cada palavra liberada nesse vídeo será como cura para a sua alma, para as suas dores. Mas para isso nós precisamos ler a Bíblia. Então, nós vamos ler João capítulo 4, que fala sobre a mulher samaritana junto ao poço. Mas antes de eu começar a leitura, se você chegou agora nesse vídeo e você não sabe quem eu sou, quem é a Tassi na fila do pão, eu convido você a entrar aqui embaixo na descrição do vídeo e acessar o meu Instagram. Lá dentro você vai saber quem eu sou, você vai entender o que eu como, o que eu visto, com quem que eu sou casada, quem são meus 4 filhos, onde que eu moro, tudo você vai entender lá. É para que você possa me conhecer mais e a gente possa aprofundar o nosso relacionamento. Então convido você a ir lá no Instagram, me seguir lá. E também eu quero fazer um segundo convite muito especial, para que você acesse o nosso grupo da Comunidade Posicionadas no Telegram. Esse grupo é gratuito. Lá dentro eu compartilho verdades da Palavra de Deus, inspirações diárias, muitas coisas que eu vou compartilhando todos os dias lá. As mulheres estão sendo alcançadas e sendo como resposta para a vida delas. Então eu convido você a clicar aqui embaixo na descrição, também entrar para esse grupo do Telegram da Comunidade Posicionadas. Quem está lá tem acesso privilegiado quando eu abro as vagas para a Comunidade Posicionadas. Então fique à vontade. Lá é um pedacinho da minha casa, um pedacinho de quem eu sou, do meu coração tá lá dentro na Comunidade Posicionadas. Muita coisa que eu não posso revelar aqui publicamente, eu revelo lá como uma verdade bíblica para a sua vida. Agora vamos para a palavra. João capítulo 4 diz que Jesus, sabendo que os fariseus já tinham ouvido dizer que ele batizava e fazia mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não os batizasse, mas sim os seus discípulos, ele deixou a Judéia e foi para Galileia. Entenda que Jesus fez uma viagem, ok? Mas no caminho, a Bíblia nos fala no versículo 4 que ele precisou passar por Samaria. Samaria era um caminho onde os judeus evitavam. Os judeus samaritanos não se davam. Teologicamente, a história conta de muitas desavenças. Então, toda vez que um judeu atravessava Samaria, ali ele poderia ser assaltado, ele poderia ser até morto, né? Então, mas Jesus escolheu, ele precisava passar por aquele caminho. E aí a gente entende o porquê que Jesus precisou passar por aquele caminho. No versículo 5, chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado ao seu filho José. O poço de Jacó ficava ali, e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço, por volta do meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus lhe disse: "Por favor, dê-me um pouco de água para beber."
Vamos entrar no contexto dessa história aqui. Jesus estava lá, cerca de meio-dia. A gente sabe que aquela região é uma região seca, uma região de deserto, onde é muito quente e à noite é muito frio. Então, naquele momento ali, por volta do meio-dia, diz a palavra. Então, Jesus estava ali sentado ao poço, no calor. Esse capítulo 4 de João aqui não identifica bem, mas a gente tem um outro capítulo em outro livro que identifica que os discípulos que estavam com ele pediu para que eles fossem à cidade buscar comida. Então, ele deu uma ordem aos discípulos para que ele ficasse sozinho no poço. Ok? E aí chega essa mulher samaritana que veio tirar água do poço. Mas tem uma incógnita aqui. A mulher samaritana que estava aqui tirando a água no meio do dia, não é um horário das pessoas tirarem água por causa do calor. Então as pessoas iam tirar água do poço por volta das primeiras horas da manhã e no final da tarde antes do anoitecer, por causa do perigo do deserto, do mato, enfim, né? Então elas tinham esse cuidado. Era um curto espaço de tempo onde as pessoas se reuniam e iam até o poço buscar água. Normalmente elas não iam sozinhas e raramente elas iriam num horário como o do meio-dia. Então, ela estava fazendo algo que a grande maioria das pessoas não faziam. E aí a gente já vai descobrir por quê, tá? Naquele momento, no verso 8 diz, naquele momento seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. Então, Jesus estava sozinho. Versículo 9, a mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. Lembra da rixa que eu falei no início? Então, ela se surpreendeu quando Jesus pediu água, porque os samaritanos e os judeus não se davam, não se relacionavam. E aí ela falou, você é judeu, eu sou uma mulher samaritana. Aí tem outra coisa, homem não falava com mulher. Naquela época havia um respeito muito grande com relação às mulheres. Então eles não falavam, e se um homem que a mulher não conhecia trocasse alguma palavra com ela logo baixava a cabeça, não respondia, na maioria das vezes ela saía daquele ambiente, porque era desrespeitoso, desonroso com o seu marido. Mas essa mulher respondeu e a gente já vai entender por que também. Você é judeu e eu sou uma mulher samaritana, ela disse a Jesus, como que pode você me pedir água para beber? Aí Jesus respondeu, se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem você está falando, você me pediria e eu te daria água viva. Olha a resposta de Jesus para ela. Aí essa mulher, olha o que essa mulher fala para Jesus, mas você não tem corda nem balde e o poço é muito fundo. Gente, quantas vezes nós somos como essa mulher? Porque olha só, ela fala para Jesus assim, você é judeu, eu sou samaritana, como que tu pode me pedir água para beber? Aí Jesus responde, se ao menos você soubesse o que presente Deus tem para você, com quem você está falando, você me pediria e eu te daria água viva. Jesus entrou num contexto espiritual ali, mas nós, sendo humanas, acabamos tornando tudo humano. E com Deus não funciona dessa forma, com Jesus não funciona dessa forma. Jesus olha para mim e para você no nosso contexto espiritual. Ele quer curar a nossa alma, Ele quer sarar o nosso espírito, Ele quer nos libertar para que nós possamos ter uma comunhão verdadeira com o nosso Pai. Então aqui ele fala de um presente que Deus tem para ela. Mas olha ela, mas você não tem corda nem balde, o poço é muito fundo. Ela foi racionalizar. Gente, entenda, você não tem como racionalizar aquilo que Deus tem para você. Não tem como racionalizar. De onde você tiraria essa tal água viva, ela pergunta. Tu não tem poço, Jesus, tu não tem corda, tu não tem balde, o poço é fundo. Como que tu vem me dizer que tu vai me dar água viva? Olha só. Além do mais, você se considera mais importante que o nosso antepassado Jacó, que nos deu esse poço. Como posso oferecer água melhor que esta, que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam? Olha o que Jesus responde. Quem bebe desta água logo terá sede outra vez. Eu vou dar uma parada aqui para você entender. Todas as vezes que você for tentar suprir uma necessidade emocional, racional, humana, dentro de você, você não vai ter resultado.
você sempre vai ter essa necessidade de mais e mais e mais. Você vai continuar se sentindo vazia, você vai continuar se sentindo incompleta, porque nós precisamos buscar estar saciadas da sede que nós temos em Deus. Não existe outra forma. Jesus continua: quem bebe desta água, água natural, gente, água da torneira, a água da garrafinha, essa água ela vai dar sede outra vez, porque ela é natural do nosso organismo, certo? Agora Jesus está falando assim, ó, mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Ela se tornará uma fonte que brota dentro dele e lhe dará a vida eterna. Aqui Jesus está, é a maior chave dessa palavra, está aqui. Nós precisamos parar de buscar saciedade emocional em nós, nos outros, em coisas, em pessoas, em ambientes, porque a gente só vai ter verdadeira saciedade quando a gente tomar da água da vida, que vem dele. Sabe, quando nós entendermos quem nós somos nele, tá-se como assim quem eu sou? Você é filha amada de Deus. Você é aquela que Deus escolheu para levar a palavra dele por onde você for. Mas você não vai levar de qualquer jeito, você vai levar sendo transformada. Você vai levar deixando de viver uma espiritualidade superficial, buscando um devocional perfeitinho, onde você tem que ter uma Bíblia linda, um monte de gift cards, de canetas específicas e toda aquela baboseira, e você vai tirar essa máscara de perfeição e você vai se rasgar na presença de Deus. E você vai assumir para você: Senhor, eu sei que eu sou tua filha, mas eu estou falhando. Eu não consigo mais, do jeito que tá não dá. Eu tenho dores na minha alma que nada supre. Me enche com a tua verdade. Sabe, o problema, o nosso problema, tá mais voltado com um debate religioso sobre uma espiritualidade superficial do que qualquer outra coisa. A religiosidade sem transformação não é a vida com Deus. Sabe, de nada adianta a gente estar aqui lendo se você sair desse vídeo da mesma forma com que você entrou. Você precisa ter consciência de quem você é. Quem é você hoje? Hoje. Sabe, Davi tem um salmo que ele diz: aquieta, ó minha alma. Inclusive tem louvores lindos que falam sobre isso, que traduzem isso. Aquieta, minha alma, porque você se perturba dentro de mim. Espere em Deus, porque eu ainda o louvarei. A Ele o meu espírito, Deus meu. Entenda a verdade desse salmo de Davi. Você tem que dar ordem para sua alma. Davi nos ensina nesse salmo a dar ordem para nossa alma e dizer: alma, te aquieta, te acalma aí, porque Deus vai fazer. Eu tenho uma palavra liberada para minha vida. Deus vai fazer. Você está pegando essa chave? Jesus está falando claramente aqui para essa mulher, quando ele fala: quem bebe desta água, que água? Água natural, água que saía daquele poço, vai continuar tendo sede. Você vai tomar água e dali a 30 minutos você vai ter sede de novo. Você vai no shopping comprar uma roupa por causa de uma carga emocional que você precisa preencher dentro do seu coração e você vai sair daquele shopping vazia de novo. Você vai chegar em casa, aquelas roupas não vão fazer sentido. Vai continuar tudo no guarda-roupa, muitas vezes até com etiqueta. E daí vai passar uma estação após a outra e você vai até doar aquelas roupas, porque depois elas não vão mais fazer sentido para você. Mas você continua igual. Talvez a sua alma, que está enlouquecidamente pedindo ajuda, esteja se colocando em um âmbito do pecado da gula. Sabe, que você vai deitar, levanta de madrugada e vai comer, assaltar a geladeira, para preencher aquele vazio, aquela dor, sabe?
Isso é orgânico, isso a ciência explica. Que o nosso corpo fica pedindo para um suprimento emocional. Ele quer alívio. Nosso cérebro é preguiçoso. Isso é ciência e psicologia, nosso cérebro é preguiçoso. Então ele quer o alívio momentâneo, o prazer momentâneo. E aí então você vai colocar em roupa, você vai colocar em comida, você vai colocar em momentos onde você deveria estar se aprofundando na palavra de Deus e estar assistindo séries. Passa os finais de semana maratonando. Para quê? Para quê? Para você continuar se sentindo incompleta, vazia, acordando de manhã com uma dor emocional que não tem cura e indo dormir à noite com uma dor emocional que não tem cura. Porque a única cura, eu sou super a favor de terapia, eu sou super a favor de psicólogos, sou muito a favor. Agora entenda, de nada adianta você estar caminhando numa jornada de terapias, de tratamentos psicológicos, talvez você esteja até se afundando em remédios, mas de nada adianta se você não for cheia dessa água que Jesus está falando aqui para ela. A água que eu dou, você nunca mais terá sede. Porque ela se torna, a promessa de Jesus aqui, ó, é que essa água que ele dá, ela se torna uma fonte que brota dentro de nós e que nos dá a vida eterna. Nós vamos nos completar quando nós temos um encontro profundo com ele. Amém? Você está entendendo o que a palavra está nos ensinando aqui? E aí essa mulher, e eu quero correr aqui porque para esse vídeo não ficar longo, ela diz assim: por favor, Senhor, dê-me dessa água, assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui para tirar água. Aqui ela está revelando a verdadeira dor da vida dela. Ela se escondia, ela não podia ser exposta, porque com toda a certeza, diante daquilo que ela conta aqui para nós, que a palavra nos revela sobre a vida dessa mulher samaritana, ela se sentia envergonhada, ela se escondia, porque ela não tinha bons hábitos, ela não vivia bons princípios, porque ela tentava o tempo todo suprir as carências emocionais dela com outras coisas e outras pessoas, que não era a verdade de Deus sobre a vida dela. A gente segue lendo aqui e Jesus traz, quando ela traz essa revelação, né? Eu nunca mais terei sede, me dá dessa água, eu nunca mais terei sede, não precisarei vir aqui tirar água. Ela está dizendo assim, eu não precisarei me esconder, eu não precisarei vir aqui no horário do meio-dia, no calor desse sol tirar água para me esconder das pessoas. E aí Jesus diz assim, ó, vá buscar seu marido. E ela responde, eu não tenho marido. E aí Jesus diz, é verdade, você não tem marido, pois teve 5 maridos e não é casada com um homem com quem vive agora. Certamente você disse a verdade. Essa é outra chave dessa palavra. Essa mulher, ela foi verdadeira com Jesus. Ela entrou na presença dele, ela entendeu quem ele era, ela entendeu que ele podia dar para ela uma água que ela nunca havia bebido, que ia tirar toda a sede dela. E ali ela falou a verdade. E quando ela fala a verdade, Jesus diz, realmente é verdade. Você já fez isso, isso e isso. Você tentou suprir a sua carência emocional com homens. Em outras versões bíblicas, dá a entender que ela não é casada com um homem, porque ela era amante. Dá a entender que esse homem que ela tem agora, ela era amante desse homem. E ela falou a verdade. E aí ele continua, essa mulher responde para Jesus, o Senhor deve ser um profeta? Então me diga, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, samaritanos, afirmamos que é aqui, no Monte Gerizim, onde nossos antepassados adoraram?
Jesus respondeu: creia em mim, mulher, está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Jesus aqui estava se revelando. Jesus não tinha nem se revelado para os discípulos dele ainda, mas aqui ele está dizendo: eu sou o Salvador. Ele está dizendo nas entrelinhas: não importa, vai chegar o tempo que não vai importar, porque eu vou morrer, eu vou ser crucificada, eu vou morrer, eu vou ressuscitar, o véu do templo vai se rasgar, o Espírito Santo vai vir e vocês vão poder ter essa conexão direta com o Pai. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Aqui eu vou pular um pouquinho. E verso 24 diz assim, olha o que Jesus diz: Deus é Espírito e é necessário que seus adoradores os adorem em espírito e em verdade. E eu vou parar por aqui. Entenda que quando você entra na presença de Deus, você precisa adorar Ele em espírito e em verdade. Você não vai fazer qualquer oração. Você vai entrar na presença de Deus já adorando, com toda uma entrega, com o espírito, com o seu espírito. E quando Jesus fala que em espírito e em verdade, ele está dizendo que a nossa conexão com Deus precisa ser o nosso espírito com o Espírito Santo, senão ela não vai acontecer, porque ela não é racional, ela é espiritual. E em verdade, é sobre a verdade do nosso coração. A gente não consegue enganar Deus. Deus sabe de todas as coisas. Então, por que você não está sendo de verdade com Deus? Por que você realmente não está falando como o seu coração está diante de Deus? Sabe, Jesus traz toda a revelação de quem nós somos. Não tem como nós escondermos dele quem nós somos. Ele sabe dos nossos defeitos, ele sabe quem nós somos. Deixa eu dizer algo para você. Se tirarem o Espírito Santo de mim, se Deus, assim como Davi falou, ele pecou e ele disse: Senhor, ok, eu errei, eu pequei, mas por favor, não afasta o teu Espírito de mim. Porque Davi sabia que se o Espírito de Deus saísse de dentro dele, não ia sobrar nada. Davi não era nada sem Deus. E eu posso garantir para você, eu não sou nada sem Deus. A Tassi, que está aqui falando para vocês, se tirar o Espírito Santo de mim, ela é irada, descontrolada, ciumenta, mandona. Essa é a Tassi. Essa sou eu de verdade. Agora, quando eu conheci Jesus, quando o Espírito Santo do Senhor passou a fazer morada dentro de mim, e eu decidi liberar para que o Espírito Santo fosse me instruindo, eu fui aceitando cada instrução, cada passo a passo, e eu fui executando o que o Espírito Santo me falava que eu precisava melhorar, que eu precisava fazer, que eu precisava ser diferente. Eu fui curando as mazelas da minha alma, e aí, por causa do Espírito Santo, eu me tornei quem eu sou hoje. Agora, se o Espírito Santo sair de dentro de mim, eu vou voltar a perder o controle de quem eu sou. Porque hoje o meu espírito está conectado com o Espírito Santo de Deus. Então, quando a minha alma grita, eu digo: ó, te aquieta, minha alma, te aquieta. Vai ter com o Espírito Santo. Vai ter com Deus. Porque nós vamos louvar Ele. Te aquieta. Sabe? Aí o Espírito Santo já vem e intervém. O que você fez não está certo. Muda essa atitude. Ó, você falou muito alto com o seu filho agora. Ó, e tá vendo isso que o seu filho tá fazendo aí? Se você continuar deixando ele fazer isso aí, se você não repreender agora, vai virar isso, isso e isso no futuro da vida dele, quando ele se tornar adulto. Então, tudo isso são coisas que é o Espírito Santo que coloca dentro de mim, que vai trazendo alertas diários e o tempo todo, porque eu estou conectada com Deus em espírito de oração o tempo todo. Mas essa é uma escolha que eu faço todos os dias. Então, não compare a sua caminhada com a minha. Se você não fez essa escolha ainda de agir dessa forma, se posicione hoje. Não é por nada que eu tenho a comunidade posicionadas. É justamente para te incentivar a todos os dias estar posicionada diante de Deus. A todos os dias fazer diferente. Todos os dias se perdoar. Eu me perdoo quando eu erro.
Eu peço perdão para Deus e me perdoo. Eu não fico remoendo. Eu me perdoo, aprendo com aquele erro e sigo em frente. Espírito Santo continua trazendo clareza. Espírito Santo me ajuda a vencer isso. Espírito Santo me faz com que as coisas sejam diferentes para mim. Amém? Essa palavra que Deus tem para você no dia de hoje. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Eu peço que você compartilhe esse vídeo porque eu tenho certeza absoluta que as mulheres que acessarem esse vídeo, elas serão curadas das mazelas da sua alma. Elas receberão a palavra de Deus, que entra como faca de dois gumes, que atravessa a alma e espírito. Eu cheguei até você, mas você pode me ajudar a chegar mais longe. Então compartilhe esse vídeo com o máximo de mulheres que você puder. Clica no compartilhar, copia o link e joga lá nos grupos de WhatsApp que você tem. Envia para suas amigas, para sua mãe, tia, madrinha, não sei. Mas me ajuda a alcançar mais mulheres com a palavra de Deus. Amém? Um beijo grande. Deus te abençoe com graça, favor e sabedoria do alto para que você possa vencer essa fase na sua vida. Em nome de Jesus.